Mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos iniciar, mais uma jornada nas cartas do apóstolo Paulo, e eu gostaria de intitular essa série de Chamado Fiel. Essa série nos leva de volta às bases da fé cristã, não para uma nostalgia espiritual, onde a gente fica lembrando do nosso passado, como era bom aqueles tempos, como era bom meu tempo de jovem, de adolescente. Não, não é para isso. É para discernimento espiritual nos nossos dias, nos dias atuais. Então nós vivemos um tempo, irmãos, em que muitas vozes falam em nome de Deus. E eu quero te convidar já para deixar aberto aí, porque a primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita para uma igreja jovem. Era uma comunidade recém-convertida, cercada por perseguição e muita confusão. Assim como hoje, aqueles homens, aquelas mulheres, aquela igreja precisava aprender a distinguir a verdade do erro. Uma igreja viva, meu irmão e minha irmã, precisa ser uma igreja vigilante. Como sempre, o autor da carta é o apóstolo Paulo. Aqui ele não está escrevendo sozinho, ele está acompanhado de Silas e de Timóteo. E eles escreveram juntos porque o evangelho sempre caminha em comunhão. A carta provavelmente foi escrita por volta do ano 50 ou 51 depois de Cristo, e isso faz dela um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. Se nós analisarmos como era a cidade de Tessalônica, Tessalônica era uma cidade estratégica, era uma cidade comercial, era uma cidade culturalmente influente. Inclusive, muitas ideias religiosas circulavam ali com aparência de verdade. Falsos mestres já tentavam distorcer o evangelho já naquela época. Então o cenário não é antigo, não é diferente do nosso cenário contemporâneo. Hoje também, irmãos, vivemos cercados por falsos profetas, por falsos mestres, muitos carismáticos, né? Muito carismáticos, na verdade. Pessoas que usam o nome de Cristo, mas pregam outro evangelho. Prometem sucesso, prometem poder, prometem experiências arrebatadoras, mas nunca pregam arrependimento. Por isso, precisamos voltar ao texto bíblico com atenção e com reverência. Então, o título desse sermão hoje é Igreja Viva e a nossa série se chama Chamado Fiel. Vamos ler apenas o primeiro versículo para iniciar esse estudo dessa carta. Só nesse versículo temos muitas coisas para tirar, muitas lições. O primeiro versículo de Tessalonicenses, da primeira carta de Tessalonicenses, diz assim: nós, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê graça e paz. Irmãos, Paulo começa a carta lembrando da identidade da verdadeira igreja. Paulo ele não começa corrigindo os erros, mas Paulo começa afirmando quais eram os fundamentos daquela igreja. Então, uma igreja viva, ela sabe a quem ela pertence. A carta, irmãos, ela não foi escrita para entretenimento espiritual. Ela foi escrita para formar uma fé firme em tempos difíceis. Paulo sabia que uma igreja sem base é uma presa fácil para o engano. E isso continua sendo verdade hoje.
Muitos hoje se dizem igreja, mas rejeitam, irmãos, a autoridade bíblica. Outros usam a graça como desculpa para viver uma vida sem santidade, mas Paulo escreve para mostrar que a fé verdadeira gera uma vida transformada, onde Cristo reina, irmãos. A igreja vive de forma diferente, mas onde o homem reina, viemos aí grandes coisas contrárias ao evangelho acontecendo. Essa carta nos chama de volta ao centro do evangelho, não ao espetáculo, não ao misticismo vazio, não às promessas fáceis. Essa carta nos leva, irmãos, à fé viva, à esperança firme e principalmente ao amor prático, porque essa é a marca de uma igreja saudável. Muitas igrejas estão atrás de shows, de espetáculos, de palavras de autoajuda, de grandes projetos sociais que muitas das vezes fazem sentido para a sociedade, mas muitas não querem pregar o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho confronta, porque o verdadeiro evangelho leva o homem pecador ao arrependimento. Posso ouvir um amém? Essa é a grande questão. Por isso que nos dias de hoje, muitas igrejas, com o pretexto de terem palavras relevantes para a sociedade, elas esquecem do evangelho e levam coisas que são relevantes, entre aspas, para a sociedade. A justiça social é relevante? É relevante. A política, talvez, ou melhor, a política para a sociedade ela é relevante, não vou dizer nem talvez, ela é relevante. Mas nem a justiça social, nem a política salva o indivíduo. Quem salva o indivíduo é Jesus Cristo. Quem salva o indivíduo é o Evangelho. Então, quando a gente começar esse estudo, vamos ser convidados a examinar o nosso tempo. Olhar para tudo aquilo que Paulo estava passando e examinar hoje. O que tem a ver Vila Jaguaribe com Tessalônica? O que tem a ver Piabetá com a área que Paulo evangelizou, fundou as igrejas na qual ele está escrevendo? Mas nós vamos ser convidados também a examinar a nossa própria fé. Uma igreja viva, irmãos, ela não segue modismos, mas ela permanece na verdade. Que Deus nos conduza de volta ao que realmente importa, irmãos. Estamos preocupados com muitas coisas que não importam. O que importa, de fato, é o Evangelho de Cristo. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é que uma igreja, ela é edificada sobre a comunhão apostólica. Por isso que Paulo começa a sua carta, no versículo 1 que nós lemos, dizendo o seguinte: nós, Paulo, Silas e Timóteo. Isso aqui, irmãos, não é uma mera formalidade. Isso aqui é uma afirmação teológica. A igreja, ela nasce ligada a homens chamados e enviados por Deus. Uma igreja viva, ela não surge, irmãos, de iniciativas isoladas, mas do agir soberano de Deus por meio de seus servos. Então não é simplesmente, olha, o irmão Josias discordou do pastor Júnior, ele vai sair daqui e vai abrir uma outra igreja. Não é assim que uma igreja surge. Não é assim que uma igreja surge. A igreja precisa ter uma autoridade bíblica e teológica. Paulo aqui, ele poderia escrever sozinho, mas ele escolhe escrever em comunhão. Revela, irmãos, que o ministério apostólico nunca foi solitário e nunca foi individualista. A obra de Deus avança por meio da cooperação, por meio da submissão mútua. Então, aonde há a verdadeira obra de Deus, há unidade no serviço. Não é uma pessoa trabalhando, mas sim várias pessoas cooperando. Uma igreja, de fato, é sempre plural, por isso que precisamos
não entrar no modismo dos chamados desigrejados, que eles dizem que são igreja, mas eles não são igreja. Igreja é mais de uma pessoa. Não tem como, irmãos, eu ser igreja sentado no sofá da minha casa sem vir cultuar ao Senhor com os meus irmãos. Paulo aqui é o apóstolo chamado diretamente por Cristo ressuscitado. Silas foi um líder respeitado na igreja de Jerusalém e companheiro de Paulo em missão. Timóteo aqui representa a próxima geração sendo formada na fé. Então aqui nós vemos uma combinação que mostra continuidade, mostra maturidade e mostra um discipulado saudável. E é assim que deve ser a igreja. Precisa ter aqueles que são sênior, aqueles que são, de fato, têm uma certa maturidade, e aqueles que são júnior, que estão começando agora, isso falando no modo empresarial. Irmãos, a igreja de Tessalônica, ela foi edificada sobre esse fundamento apostólico. Ela não foi construída na base de experiências emocionais ou na base de discursos atraentes. Quantas igrejas nós vemos hoje onde o pastor diz assim: estava andando na minha casa, de repente um anjo apareceu para mim e disse que eu tinha que abrir uma igreja. A igreja de Tessalônica, irmãos, ela foi edificada sobre a verdade do evangelho. E não só edificada, mas a mensagem foi anunciada fielmente. Irmãos, essa base protege a igreja contra os falsos mestres e contra os falsos ensinos. Uma igreja que tem uma base sólida, uma igreja que conhece a sua fundação, uma igreja que conhece o seu fundamento, ela não é levada por falsos mestres, por falsas doutrinas. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo diz que a igreja era edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Significa para mim e para você, irmãos, que a autoridade da igreja está na palavra revelada. Não seguimos novas revelações, não seguimos líderes carismáticos sem base bíblica. Toda visão, toda revelação, todo líder precisa ser testado e aprovado pelo crivo da palavra de Deus. Uma igreja viva, irmãos, ela permanece ancorada no ensino apostólico, naquilo que os apóstolos falaram, naquilo que os apóstolos ensinaram. Por isso que quando Paulo escreve nós, ele ensina a igreja a valorizar a comunhão e a autoridade bíblica. Paulo está falando aqui que Deus usa homens. Deus usa a minha vida. Deus usa a sua vida. Mas ele nunca substitui a palavra de Deus. Amém? Ele não substitui a palavra de Deus. Nós somos usados para proclamar a palavra de Deus. Se a partir do momento aquilo que sair da minha boca não for a palavra de Deus, tem alguma coisa errada na minha vida. E aí a gente precisa entender que onde a comunhão apostólica é desprezada, o erro encontra espaço. Mas onde o fundamento é firme, a igreja permanece viva, a igreja permanece fiel. Às vezes nós perguntamos para as pessoas: por que tal igreja acabou? Por que tal igreja passou por X ou Y momento? É porque ela esqueceu da sua base. Quando a base da igreja passa a ser os membros, passa a ser o pastor, passa a ser a edificação, a igreja fatalmente irá cair.
Porque a base dela não é mais a palavra. A base dela passa a ser fundamentada em pessoas, irmãos. A nossa igreja não pode ser baseada em pessoas. A nossa igreja precisa ser baseada na palavra de Deus. Quando Paulo escreve nós, ele está ensinando a igreja a valorizar a comunhão bíblica. Mas nós vamos agora para o segundo ponto. Muito importante para nós também. Que é uma igreja fundamentada em Deus e em Cristo. Olha só, irmãos, em Deus e em Cristo. Já ouvi evangélico, crente batista, dizer para mim, em EBD de igreja, que o mesmo Deus do Testemunho de Jeová é o mesmo Deus dos batistas. Que o mesmo Deus do Adventista é o Deus dos batistas. Eu falei, peraí, meu irmão, precisamos ler mais. Paulo escreve à igreja em Tessalônica, óbvio que ele reconhece a localização geográfica, não para definir uma identidade, mas a cidade aqui explica o contexto, mas não determina a essência da igreja. A igreja, irmãos, ela vive no mundo, mas ela não pertence ao mundo. E Paulo afirma: escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai. Em Deus, vírgula, o Pai. O Pai é a origem, é a proteção, é o sustento espiritual da igreja. A igreja, ela não existe por decisão humana, mas por decisão de Deus. Deus Pai é a fonte da vida da igreja de Cristo. O termo que ele usa aqui, estar em Deus, aponta para uma união real e uma união espiritual da igreja com Deus. Aqui não está falando de uma proximidade religiosa, mas de um relacionamento vivo. Não está falando de uma estátua onde você venera, você toca, você faz promessa, mas ela está ali, ela não te responde. Não é sobre isso. A igreja, ela está escondida em Deus, ela é guardada por Ele. Mas Paulo diz que além da igreja estar em Deus o Pai, Paulo diz que a igreja está no Senhor Jesus Cristo. Jesus não é só um exemplo, irmãos. Jesus é o Senhor. Lá, nos Testemunhos de Jeová, Jesus não é Senhor. Eles falam que Jesus é um deusinho. Lá no Adventismo, eles falam que Jesus é o Arcanjo Miguel. Eles não falam que Jesus é o Senhor dos Senhores. Então, a igreja existe sob a sua autoridade, sob o seu governo. Então, onde Cristo não governa, meu irmão, não há igreja viva. Então não tem como você chamar uma seita de irmão, uma seita que não acredita em Jesus, que não afirma que Jesus é o Senhor dos senhores, que Jesus é o dono, é o cabeça da igreja, meu irmão. Então precisamos ter muito cuidado com quem chamamos de irmão. A união com Cristo, irmãos, é o centro da fé cristã. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 3, vocês morreram com Cristo e sua vida está escondida com Ele em Deus. Irmãos, isso define a nossa identidade, isso define a nossa esperança. A igreja vive porque Cristo vive. Paulo aqui faz a união do Filho com o Pai para mostrar o fundamento completo. Não existe igreja verdadeira sem o Pai, nem sem o Senhor Jesus Cristo. Então essa verdade confronta qualquer fé superficial, qualquer fé distorcida.
Porque o grande barato da seita é tirar Jesus do centro. Você vai lá no Islã, eles vão falar que Jesus pode ser até o Messias, mas ele não é o Senhor. O judeu, obviamente, não acredita em Jesus. Alguns judeus até olham Jesus como uma figura histórica importante, inteligente, etc., mas não o vê como Senhor. Mas nós chegamos ao terceiro ponto, que de fato é importante também para nós. Irmãos, a Igreja Viva, ela é marcada pela graça e pela paz. Amém? Ela é marcada pela graça e pela paz. Paulo encerra essa saudação com um desejo espiritual profundo. Ele diz que Deus lhes dê graça e paz. Essas palavras aqui não são gentileza social, mas também é uma declaração teológica. Aqui está o resumo de toda a vida cristã. Quando você diz graça e paz para o seu irmão, você está desejando, irmãos, Cristo na vida dele. A palavra graça fala da iniciativa soberana de Deus. E aí vamos relembrar novamente, irmãos, nada começa no homem, tudo começa em Deus. Foi Ele que decidiu te salvar. Por isso que Paulo fala em Efésios que vocês, ou melhor, nós, somos salvos pela graça por meio da fé. Então, a igreja vive porque foi alcançada pela graça. Ela não vive por ela mesma. Ela vive porque teve um Deus, que existiu um Deus, que de fato amou essa igreja. E deu o seu filho por ela. Graça é favor imerecido, concedido a pecadores. A graça não é um favor merecido para aqueles que conquistam grandes batalhas. A graça não é um favor merecido por aqueles que fazem competições e vencem. A graça, ela não é recompensa por esforço espiritual. A graça, irmãos, é Deus agindo onde não havia mérito algum. Será que você consegue entender isso? Uma igreja viva jamais perde pelo assombro da graça. A paz vem como resultado direto da graça. Quando uma igreja vive em pé de guerra, é porque não há graça ali naquele meio. Se é que podemos chamar de igreja. A paz aqui não é ausência de problemas, irmãos. É reconciliação com Deus. Romanos 5, versículo 1. Agora que fomos declarados justos pela fé, temos paz com Deus. Onde a graça reina, irmãos, a paz governa. Graça, misericórdia. Se nós não temos isso como característica da nossa vida cristã, estamos vivendo muito errado, irmãos. É capaz de que nem cristãos sejamos. Se não existe graça, se não existe misericórdia nos nossos relacionamentos, há algo de muito errado nas nossas vidas. Mas essa paz também, ela deve moldar os relacionamentos da igreja. Essa paz, irmãos, ela combate divisões. Essa paz, ela combate orgulho. Essa paz, ela acaba com disputas carnais. Os falsos mestres, eles promovem confusão, não paz. Eles podem parecer carismáticos, mas o que eles pregam não é a graça, eles pregam confusão. E você precisa entender que a verdadeira doutrina sempre produz paz no coração e na comunidade. Tem crente que morre de medo de culto de doutrina.
Pode ver que o culto de doutrina eu acho que é o mais vazio das igrejas. Porque a pessoa, ela ouve assim a palavra doutrina, ela acha que é uma coisa ruim para ela, mas não é. Esse culto deveria ser o culto mais frequentado de toda a igreja. Mais até do que a oração. Porque sem doutrina você não ora. Sem doutrina você ora errado. Doutrina, irmãos, é a base do que a gente acredita. Doutrina é a base da igreja. Então não tem como você pregar sem doutrina, não tem como você orar sem doutrina, não tem como você evangelizar sem doutrina. Você vai fazer errado. Você vai falar o que não tem que falar para Deus. Quando você for evangelizar, você vai falar o que não tem que falar para a pessoa que você está evangelizando. Então, Paulo deseja graça e paz, porque sabe que a igreja precisa dela todos os dias. A nossa igreja precisa de graça, a nossa igreja precisa de paz. Não é apenas para começar a fé, mas para perseverar na fé. Então, às vezes a gente quer ter fé, mas o grande barato é que nós precisamos perseverar na fé. A fé verdadeira, irmãos, ela não permanece escondida. Ela precisa ser vista. Ela precisa iluminar as pessoas. E a fé verdadeira, a Bíblia fala que ela se manifesta em obras. Ela se manifesta em amor. Ela se manifesta em perseverança. Isso não é para provar algo para as pessoas, para você dizer assim, ó, eu estou fazendo bem, tá vendo? Eu tenho fé. Não, não é sobre isso. Mas é uma resposta natural à graça de Deus. Você não faz boas obras para ser salvo. Você é salvo porque você tem boas obras. Ou, na verdade, você faz boas obras porque você é salvo. Desculpe o erro na pronúncia. Mas precisamos entender isso, irmãos. Em tempos em que vivemos confusões espirituais, precisamos voltar ao Evangelho puro. Falsos ensinos prometem muito, mas não transformam vidas. As pessoas ficam no círculo vicioso de ficar procurando igreja, de ficar procurando guru, e daqui a pouco na esquina ali tem um profeta que vai revelar alguma coisa, a pessoa corre para lá. Aí aquele profeta não revela mais nada, o profeta revela CPF, título de eleitor, quem vai ganhar a eleição, e as pessoas ficam correndo atrás dessas mensagens que não mudam a vida de ninguém. Cristo é que produz uma fé que permanece firme. Que Deus nos conduza, irmãos, a uma fé operante, a uma fé viva. Uma fé que ama, uma fé que serve, uma fé que espera em Cristo. Uma fé que não é sustentada por emoções passageiras, mas uma fé firmada na obra soberana de Deus. Que tudo aquilo que aprendemos hoje nessa noite fique guardado em nossos corações. Que a palavra do Senhor Jesus Cristo fique de fato alicerçada nas nossas mentes, nos nossos corações, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa evangelizar, para que a gente possa cumprir esse chamado fiel, que é um chamado de discipulado na vida dessa igreja. Vou pedir para vocês se colocarem de pé mais uma vez, vamos agradecer ao nosso